Tá começando agora mais um episódio do programa que leva autoestima para você. E hoje, falando de autoestima mesmo, trouxe a Franciele aqui pra gente falar sobre beleza. Isso aí. Como que está? Boa noite, tudo bem, Obrigada, Franciele? boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui, por vir dividir um pouco do teu conhecimento, da tua história. Eu que agradeço. Então, para começar, além da profissional que cuida da sobrancelha, que você faz micropigmentação, você faz alguns trabalhos estéticos. Além da profissional, quem é Franciele Carli? Eu sou filha dessa terra, casada com o Diego, mãe do Ângelo Felipe, da Maria Heloísa. Gosto de um voleizinho. Temos um time com as meninas. E é a minha... Tirando as sobrancelhas, o vôlei também é a minha paixão. Então, essa sou eu. Não quis seguir uma atleta profissional. Não tenho disposição para isso nem idade mais. Fran, como que começou a tua trajetória no ramo de beleza, assim? Você sonhava fazer isso? Era alguma coisa da tua infância já ou foi acontecendo? Desde pequena eu sempre gostei dessa área. Eu tenho uma tia que ela é cabeleireira e quando a gente ia, ela mora em Palmas, quando a gente ia pra lá eu gostava muito de ficar na casa dela e eu ficava olhando o que ela fazia. Mas até então eu gostava de ver ela trabalhar, mas eu não tinha noção do que eu queria. Aí não sei assim exatamente da onde surgiu, mas eu comecei a fazer a minha sobrancelha com uma mulher que atendia no salão dela. Depois de muito tempo, assim, eu já trabalhava em outra área, já era formada em outra área. E me chamou a atenção o jeito que ela fazia. E a partir daquele momento eu comecei a ter curiosidade para aprender na área das sobrancelhas, porque até então eu gostava de mexer com cabelo, achava que cabelo talvez seria uma opção, mas Não era esse não era o isso. rumo, Até né? fiz um curso de cabelo, fiz um curso de manicure, mas o que eu sempre gostei assim foram das sobrancelhas. Foi a área que me chamou mesmo a Teve atenção. mais afinidade Mais nesse afinidade. sentido. Aham. E a área de micropigmentação veio junto ou Veio foi? depois. Eu comecei a fazer sobrancelhas em 2013. Eu tinha um Ângelo pequenininho. Na verdade, eu comecei a atender em casa, no sofá, e eu ia na casa dos outros atender também. Aí depois é que, assim, uma cliente ou outra tinha interesse em fazer, não tinha aqui. Na época, a única pessoa que fazia sobrancelhas aqui em Coronel era eu. Não tinha mais ninguém. E elas tinham a necessidade de, em vez de buscar fora, fazer aqui. Aí que eu fui fazer um curso de micropigmentação. Mas acho que já fazia uns 2 anos que eu tava Você já estava atendendo fazendo. lá no Aham. local que você atende? Já tava. Aí eu já tinha um espaço ali. De uma forma simples, o que é a micropigmentação? A micropigmentação, ela são fios desenhados na pele. As pessoas dizem, é uma tatuagem. Não é uma tatuagem porque ela não é como uma tatuagem. Ela não atinge as 7 camadas da pele. Ela fica entre a derme e a epiderme. Então, ela é bem mais superficial. Ela dura em torno de 1 ano e meio. A partir disso, tem alguns casos que ela vai desbotando, vai clareando. Outros, dependendo da pele, não, fixa um pouco mais. Então, ela é um desenho que é feito na sobrancelha. São fios, hoje em dia, tem muitas técnicas. Eu trabalho com os fios realistas e os nanofios, que são fios muito fininhos, que eles imitam mesmo o pelo da cliente. E tem também o esfumado, né, que é a técnica shadow. Tem vários nomes, depende, na verdade, do profissional, né. Mas são as 2 técnicas que eu trabalho. Ela dura em média 1 ano e meio, 2 anos, depende muito da pele. Talvez as pessoas chamem de tatuagem porque
Antigamente. É semelhante a isso, né? E Só antigamente, se a gente for comparar, as micropigmentações antigas, elas eram muito mais grosseiras, digamos assim. Até quem fez há 10, 12 anos atrás, agora tá tirando, porque não se identifica mais. Era muito escura, muito marcada, aquela coisa preta, com o passar do tempo, dependendo, ia azulando, porque por causa da profundidade ou por causa do pigmento mesmo que foi usado. você consegue alterar o pigmento para deixar o mais claro, mais escuro? O pigmento ele tem diversas cores. Eu não trabalho com o preto nas sobrancelhas. Até hoje, uma cliente me questionou porque ela gosta de uma sobrancelha mais escura, mas eu não trabalho com o preto, porque o preto, com o passar do tempo, ele tende a ficar azulado. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Você tem que ir explicando, tem que conversar muito e saber o que a cliente procura também. Só que as cores são variadas. Dependendo da cor da pele, da cor do pelo, é um tipo de cor. Só não preto, mas tipo, O preto tem nas uma variação sobrancelhas de... ele não usa, mas tem uma variação, tem uma cartela de cores, digamos assim. Qual que é os procedimentos que as pessoas mais procuram lá no teu espaço? O meu carro-chefe é o design de sobrancelhas. sem Desde o dúvida. começo? Desde o início. Desde o início são sobrancelhas. Eu lembro do início, fui eu que fiz os adesivos pra você Foi. da porta. Uhum. Faz tempo, Faz né? 12 anos esse ano. Eu lembro Eu disso. comecei em 2013. E tem a Elisângela que trabalha comigo. O forte dela são os alongamentos, né? Mas tanto a ele quanto eu, fazemos o design de sobrancelhas. A gente trabalha com a técnica que agora também está bem alta, que é o brow lamination, que é o alisamento das sobrancelhas, né? Ele proporciona mais volume também para as sobrancelhas, que é muito falhada. Às vezes a pessoa não quer fazer uma micropigmentação, também é uma outra opção. Eu faço depilação também, limpeza de pele, microagulhamento, dermaplaning, lifting de cílios, ele também faz. Então, nós trabalhamos mais com a estética facial. Agora, que até estou devendo um sorteio para os clientes de maio, a gente também vai começar a trabalhar com a massagem relaxante. Que eu tinha um pouquinho de receio de trabalhar corporal, mas acho que é uma boa opção, assim. Mais um serviço para agregar. Falando em dever, né? Eu tô te devendo uma sessão de barra de axis também. Também, inclusive. Já que estamos falando em dívidas, Já em né? dívida, vamos cobrar. Existe um medo comum, assim, das pessoas na micropigmentação? Tipo, o medo de ficar ruim? Existe, tem clientes que elas já chegam e já te falam, eu não quero que fique assim, eu não quero que fique muito escura, porque o principal medo é que fique artificial, né? Porque a pessoa vai lá, é o rosto da pessoa, a moldura do rosto são as sobrancelhas. E se ficar uma coisa que não é muito harmoniosa ali, chegar a primeira sobrancelha, ninguém vai querer que fique preta, escura, marcada. Ou depois ficar verde. E depois ficar verde, azulado. Então, dando continuidade, eu acho que agora está funcionando bem. Se alguém estiver ainda travando, se o som não estiver bom, só comentar ali que eu vou acompanhando. E como que você lida assim com essas pessoas, tipo, mas que tem esse medo, esse receio, de fazer a micro? Assim, eu sempre faço uma avaliação antes. Eu desenho, se eu preciso desenhar os pelinhos ali para ter uma ideia de como vai ficar. A micropigmentação é muito sobre medidas, então a gente tira a medida do rosto, desenha, mostra. Eu sempre faço muito em cima do que a pessoa já tem, não uma sobrancelha, não vou desenhar uma sobrancelha diferente do que ela já tem. Eu vou melhorar aquilo que ela já tem ali. Geralmente as pessoas que procuram Às pessoas vezes, que têm falha, que às tem vezes pouco é pouca volume. coisa, é só uma falhazinha, alguma coisa que incomoda, uma simetria.
Então a gente vai buscar melhorar o que a pessoa já tem ali no rosto, não fazer nada diferente. E a gente tem o rosto, os lados são diferentes, Sim. né? Ninguém tem o rosto. Não, é bem difícil porque um lado não é igual ao outro. Eu fico pensando assim, porque não tem como você tirar uma medida exata, né? Na verdade, a medida a gente consegue até. Só que as sobrancelhas não são iguais. Então a gente, na micropigmentação, a gente procura deixar o mais parecido possível, né? Para que a pessoa ali não note essa diferença. Qual que foi os maiores desafios que você teve, como você falou, quando você começou? Eu lembro, foi bem no início, eu sempre comento aqui que quem acreditou lá no começo, porque lá era mais difícil, né? Sim. Aqui, até agora é difícil as coisas aqui, porque é uma cidade pequena, tem poucas pessoas, é diferente de uma cidade grande que tem um poder aquisitivo Sim. maior, que tem, tipo, as pessoas já estão buscando isso aqui, tipo, eu vejo que a gente tem que convencer as pessoas a quererem isso, porque daí depois elas vão ficar satisfeitas com o resultado, mas tipo, não é aquela procura como tem em grandes centros. Qual que foram esses desafios que você teve aqui? De início, acho que o principal desafio assim é você fazer um nome, digamos assim. As pessoas confiarem no teu trabalho, acreditarem, né, que você faz aquilo realmente. Porque quando eu comecei não tinha ninguém aqui que fazia. Elas iam para Palmas. Era a opção que tinha, né? Então, quando eu tenho clientes que começaram comigo e estão comigo até hoje. Mas é difícil você se manter no mercado. Quando eu comecei, eu trabalhava fora. Então, eu intercalava os dois trabalhos, assim, eu trabalhava fora e depois do horário eu atendia. E com o passar do tempo eu vi que eu conseguia fazer só aquilo. Mas teve muita gente que chegou pra mim e falou: você só vai fazer sobrancelha, você não vai fazer outra coisa? As pessoas mesmo não acreditavam que daria certo, né? Eu fui com a E é cara uma e coragem. transição de carreira. Sim. E, tipo, eu entendo isso, que muitas vezes eu sempre falo com a Ana também sobre as pessoas se especializar em uma área. Que quando você faz várias coisas, você faz várias coisas mais ou menos. Mais ou menos. Quando você faz uma coisa, você se especializa, que principalmente na área de estética é um negócio que vai evoluindo muito rápido, Sim. vai aparecendo novos produtos, tem a moda, tem os conceitos que vão atualizando muito rápido. Como que você acompanha isso? Eu sempre sigo assim pessoas que são referência pra mim e vejo o que está sendo tendência naquela área. A minha área, a que eu mais gosto, por mais que eu seja formada em estética e cosmética, mas a área que eu mais gosto são as sobrancelhas. Então, eu fiz um curso de reconstrução que é totalmente diferente da micropigmentação, né? A micropigmentação a gente vai desenhar pelinhos ali na sobrancelha da pessoa, de acordo com o desenho que ela já tem. E a reconstrução é diferente. A reconstrução você vai fazer com que aquele folículo piloso que está adormecido ali, que não cresce mais, cresça novamente. Porque com o passar do tempo, da idade, vários fatores, assim, às vezes fatores até de saúde mesmo, as sobrancelhas vão caindo. Então elas precisam de um tratamento também. Assim como o cabelo precisa de um tratamento para crescer, a sobrancelha também. Então tem muita sobrancelha que às vezes não precisa de micropigmentação. Ela só precisa de uma reconstrução. Desse tratamento. Só um tratamento. Eu vi que você postou alguma coisa sobre implantes. É um workshop, na verdade, que eu vou participar, mas implante mesmo são só médicos que fazem, né? A design de sobrancelhas participa do implante desenhando, fazendo o design ali pro médico. Então é uma área nova também que começou faz pouco tempo. Tem algumas cidades que já tem muito médico que está fazendo. Até uma das minhas mentoras que eu fiz o curso de reconstrução, ela trabalha com um médico, um transplante de sobrancelhas, né? Ela faz o desenho
cirúrgico, digamos assim, ela vê ali onde que precisa implantar os pelos e o médico segue aquele desenho cirúrgico, porque os médicos não entendem tipo, eles da não vão fazer harmonização do o rosto, designer, né? eles vão implantar onde... Então é uma área nova, que tem muita design de sobrancelhas que tá indo para essa área já. E a Pra fazer parcerias. a área de estética, de cuidado, de autoestima tem crescido bastante, se a gente for... E eu vejo que isso ajuda, tipo, até em doenças, né? Tipo, porque a pessoa, tipo, desenvolve algumas doenças por causa da baixa autoestima, né? Tipo, a pessoa vai se deixando, vai deixando de cuidar dela, vai... E pode ir adoecendo, e isso ajuda a pessoa a se gostar de novo, né? Tem os casos de transplante de sobrancelhas, tem paciente que tem alopecia, né? E não tem nada às vezes. E o transplante corre o risco de não dar certo, corre. Mas é uma saída para a pessoa ter um pelinho ali, ter mais naturalidade, né? Principalmente para mulher, cabelo, sobrancelha é importante, faz parte da vaidade feminina. Tipo, eu sei lá, tipo, pra mim é só Pode, tanto faz, né? Mas, tipo, eu vejo minha esposa, tipo, tem um cuidado, tem... Sim. eu quero pedir licença para você para falar dos nossos patrocinadores que mantêm nossos programas, que mantêm as coisas aqui. Ana Sacomori, Espaço de Beleza, para você que quer ter os cuidados com seus cabelos, todos os procedimentos, entre em contato com ela, tem o Instagram, chama ela lá, tem o WhatsApp dela, ela vai atender vocês. Tem promoção, eu acho que de festa junina, e se eu não me engano, não sei se tá ainda, mas na página tinha um presente do espaço para quem quiser. Clica lá, chama a Ana no WhatsApp e tem um presente. Lanchonete e Mercearia Estrela da Tati, fica na Lavrama. Quem passar por lá, um ótimo atendimento, lanche, porção, tudo que vocês precisarem tem lá. E eu brinco com ela que ela presta um serviço grandioso lá, porque não tem outras opções, tipo, tem elas lá, guerreiras lá, esperando para atender. E agora, com o patrocínio do vinho, eu vou Maneco, para vocês nesse friozinho, querem um vinho com qualidade, um vinho com sabor, vinho colonial, me chame, manda mensagem ali, que tem meu WhatsApp ali também, eu atendo, entrego aqui. E é isso, e quem quiser fazer parte do nosso programa, manda mensagem também. A gente tem uns planos bons, tem algumas opções bem em conta para você divulgar o seu negócio, o seu comércio. Agora voltando para nossa entrevista, tem alguém que você atendeu assim que foi marcante para você, tipo que você se emocionou às vezes com a pessoa, que te marcou a carreira assim? Teve. Bem no início eu atendia aqui e atendia em Palmas. Hoje em dia eu não atendo mais lá. Mas eu atendi uma senhorinha, ela devia ter uns quase 80 anos, eu acho. 70 e alguma coisa na época. E ela não tinha sobrancelha. Quando eu desenhei ali, era muito ralinho, muito pouquinho pelinho. E ela disse que o sonho da vida dela era ter sobrancelha. E quando eu desenhei, que ela viu, assim, ela ficou muito feliz, assim. Foi um atendimento que me marcou bastante. Talvez pela idade, pela vaidade, assim, sabe? Dela querer. Tipo, é uma coisa que não tem idade, né? Tipo, Não. a minha menina tem 3 anos, a Maeve, ela faz a mãe dela pintar as unhas dela, acho que 3 vezes por semana, que ela fala que tem que fazer, que tá feio, pego, tiro o esmalte e vai lá pra mãe dela, escolhe a cor pra mãe dela pintar, o cabelo. Eles têm uma vaidade. Essa senhora, assim, acho que foi um dos atendimentos que mais me marcaram. Mas tem, geralmente quem faz, assim, principalmente a micropigmentação, elas querem um resultado natural, que fique bonito, e geralmente é para curar alguma dor. Eu sempre digo que a pessoa nunca tá lá em vão, assim, né?
é uma coisa que incomoda. Então, se incomoda, tem como arrumar? Vamos arrumar. E muitas vezes as pessoas não. O que incomoda elas não gostam de tocar naquilo, né? Tipo, tem coisas delas que elas acham ruim, elas preferem esconder ou mudar de assunto e não ir atrás de resolver, né? Sim. E como que é assim, tipo, ver a surpresa da pessoa, assim, quando ela acaba o procedimento e vai se olhar, assim. No começo, eu tinha medo. Porque eu pensava assim, meu Deus, e se eu der o espelho agora para as pessoas e ela não gostar, né, do que vai ver. Mas depois, assim, os primeiros atendimentos eu acho que foram os mais difíceis, assim. Depois não. É gratificante você ver e sentir que a pessoa realmente gostou daquilo que tá vendo. Às vezes elas chegam insegura, com medo, né, do resultado, medo de não gostar. E quando na verdade, passou um mês ali, meu Deus, já tô acostumada, né? Então, Porque, queira ou não, vai mudar e é uma. Tipo, impossível a pessoa não ficar olhando, né? Tipo, não não tem tem como, como. é no No rosto, rosto não tem tipo. como. Se a pessoa, por mais que ela goste, ela, tipo, ela vai se estranhar, ela vai, porque ela tá toda hora se vendo, tá? E quando faz, tipo, a micropigmentação, tem algum cuidado que tenha que fazer antes dela ou depois? Qual que é o Eu procedimento? sempre repasso os cuidados para elas antes, geralmente assim não tem muito, mas o depois, os cuidados, como que cuida, eu sempre já dou a pomadinha para elas usarem depois, né? Depois do período ali que faz a micro, tem um período que fica sem usar nada. Então a gente sempre faz certinho a instrução ali para elas, o que usar, o que não usar. Eu sempre gosto de mandar no WhatsApp, porque ali não tem como perder, ou se perder, me chama de novo, eu passo de novo. E o cuidado pós geralmente são 30 dias ali, né? Qualquer intercorrência que ela sinta, tô achando que não tá certo isso, me manda mensagem e eu respondo. Depois dos 30 dias tem o retoque pra gente verificar como que ficou tudo. Então a gente vai conversando sobre o procedimento antes para tirar as dúvidas, né? Qualquer dúvida que ela tenha, ela vai me perguntar. Ou durante a avaliação, ali na hora antes de fazer, a gente tá fazendo, e o depois também. Porque não adianta você só fazer e largar e depois a cliente te mandar mensagem e você nunca mais vai responder também, né? Então elas têm esse amparo, digamos assim, depois da micropigmentação até uns 2 meses depois. Que é o período que eu sempre peço para elas me mandar mensagem e me contar como que tá, ou se aconteceu isso, passa lá e eu vejo, sabe? Tem alguma dica de cuidado de pele, de sobrancelha que você queira passar pro pessoal? De pele, o principal é tirar a maquiagem antes de dormir, usar um skincare, um hidratante, um protetor solar. E as sobrancelhas as pessoas geralmente esquecem. Mas, assim, principalmente para quem tem muita falha, fazer uma esfoliação 2 vezes por semana, usar um fluido de reconstrução que a gente tem lá e a gente indica. Porque, como eu falei, com o passar do tempo, os pelos das sobrancelhas, eles também caem, né? Principalmente depois dos 30, 40 ali, às vezes a pessoa não tem falha, começa, fui num lugar, tirei errado. A pessoa tirou errado e causou uma falha. Às vezes demora mais para crescer. Às vezes uma menina de 15 anos vai, tira a sobrancelha, ali deu falha, ou tirou em casa de qualquer jeito, ficou torta, é mais fácil de crescer do que uma pessoa que tem 30, 40 anos. Então, com o passar do tempo, os pelos da sobrancelha também demoram mais. Então, tem que ter esse cuidado na hora de tirar, procurar um profissional, no caso nós. Para quem quer começar na área de beleza, você tem algum conselho, algum passo a passo, alguma coisa que você queria que alguém tivesse te falado quando você começou? Eu acho que qualquer área, tanto na área da beleza, qualquer área que você vá trabalhar, você precisa estudar muito, ser persistente e não é fácil.
Nenhuma área é fácil. Mas se você estudar e você for atrás daquilo que você realmente quer, assim, tentar aprender aquilo de verdade e fazer com amor, acho que tudo dá certo. Agora você fazer só pelo dinheiro, eu acho que dá. Não vai dar certo, não vai funcionar. Eu vejo essa questão assim de se fazer alguma coisa quando você não gosta de fazer, que você faz pelo dinheiro, aquilo cansa. Cansa, não é nem pelo dar certo ou não dar certo, tipo, não é porque não dá dinheiro, é porque você cansa. No primeiro problema que você tem, você desiste. É que na verdade todo mundo se identifica com alguma coisa, né? Se você vai fazer aquilo, você já acorda pensando que é um peso aquele trabalho, já não vai dar certo. Você já atrai aquilo pra você, né? Não existe. Eu digo assim que eu não tenho um dia que eu vá para trabalhar. Eu vou porque eu gosto da conversa, eu gosto das clientes. Então todo dia tem uma história diferente. Às vezes eu tô estressada em casa, com o serviço de casa de manhã, mas eu vou trabalhar de tarde. Quando eu volto de novo é outro humor, é outra pessoa. Tem uma pergunta. O som tá baixo, vamos falar mais alto. Parabéns, é um excelente profissional. Parabéns, Fran, excelente profissional. Fran, fazer risquinho na sobrancelha da falha? Como assim fazer risquinho? Dá falha. Por quê? Porque depende. Às vezes você faz com a gilete e você vai achar, não, só vai cortar o pelo. Mas não. Às vezes pode, de tanto que você faz ali, aquele risquinho, com o passar do tempo pode acontecer que dê falha. Teve uma vez uma pessoa que me pediu pra arrancar, né? Arrancar os pelinhos dali pra fazer o risquinho. Eu falei, tá, hoje é moda. Mas e daqui 5 anos? Vai ser moda? E daí? Vai ficar com essa falha na sobrancelha? Então, a gilete, tem gente que diz assim, não dá falha. Eu tenho muito caso de cliente que raspou a sobrancelha inteira quando era criança. Eu fiz isso. Eu tirei e às vezes volta e não cresce do jeito que era. Olha, você ficou igual? Ela não ficou igual. Mas ela já era diferente. Eu nem lembro qual que foi que eu tirei. Tirou só uma? Meu Deus do céu. É que daí quando eu vi que tirou, porque era criança, eu tava lá, eu passei, sei lá o que pensa, né? Mas ela dá falha, querendo ou não, ela vai enfraquecer aquele pelo ali, né? E eu ainda tinha que ir na missa. Misericórdia. Pintou daí do lado. A minha tia pintou assim. Daí eu fui assim. Fiquei só assim. Meu Deus do céu. Mas eu tinha uns 4 anos, 5 anos. Ninguém viu. Não, e ainda reclamo do meu filho fazer bagunça, né? Calcule. Uma coisa que ninguém sabe sobre você. Ó, Diego, escuta lá. Vamos ver se é verdade, se ninguém sabe mesmo. Mas depois ele vai ver a gravação. Eu já toquei teclado, já toquei até em casamento. E agora? Agora dá pra fazer uma dupla com o Diego. Não toco mais. Agora dá pra fazer a dupla. Eu não toco. Ixi. Uma inspiração na sua vida. Acho que uma pessoa assim que eu admiro muito como profissional é a Natália Beauty. Não sei se você já ouviu falar dela. Ela, hoje em dia, a micropigmentação dela, ela cobra R$12.000. Mas ela trabalha só com famosos. Não é por isso que eu admiro ela. Eu admiro ela pelo trabalho e da onde ela começou. Ela começou sem nada, com uma dívida. Não lembro o valor da dívida que ela tinha na época. E começou assim com a cara e com a coragem. Fazendo sobrancelha também. E conseguiu erguer um patrimônio que hoje em dia ela é uma das pessoas mais... uma influencer na área da micropigmentação e de design de sobrancelha. E hoje em dia ela tem franquias em muitas cidades, assim. Ela conseguiu se reerguer de uma dívida para um patrimônio. Eu admiro muito ela. É uma conquista que te enche de orgulho. A minha família.
Completa a frase. Beleza pra você é? Beleza pra mim, acho que não é só a beleza exterior. Acho que é aquilo que você é, aquilo que você passa para as pessoas também. Chorei. Eu vou te contar uma coisa engraçada, então, Me que daí conte, você vai... que eu sou muito chorona. Eu faz dias que eu quero ver tua mãe. Ah, Porque agora esses dias eu tava indo pra minha avó, eu e a Maeve e eles. Encontramos teu pai na estrada. Aí paremos, conversamos um tempo. Aí quando eu saí, a Maeve olhou: pai, quem que é ele? Eu falei: é o Joaquim? Ele é teu amigo? Eu falei: sim, ele me conhece desde que eu nasci. Mas eu não conheço ele. Eu falei: agora você conhece? Você viu ele? Eu falei: você conhece a Marisa? Ela riu assim, sabe, bem alto. Eu falei: que nome engraçado, Marisa. Eu falei: sim, a Marisa, você viu ela? Você conversou? Sério? Eu falei: sim. A filha da tia Margarida, ela olhou pra mim e deu outra risada. Nossa, muito nome engraçado. Falei: eu vou contar pra Marisa a hora que eu ver ela. as duas vai ter que contar. Não, e daí teu pai foi final de semana, esse ou passado? Acho que foi passado, lá na minha avó, com a tua menina junto. Olhou pra Maia e falou: quer ir junto lá pra minha casa? Eu quero. Falei: vá lá que a Marisa vai saber que você achou o nome dela engraçado. E bem oferecida. Não, eu quero, é que tava tua menina junto, elas já conversaram ali. Ai, Eu falei: já vão ir, né? elas fazem amizade muito rápido. Nossa, Né? é muito... Eu tava andando com ela na rua agora esses dias, eu olhava os outros na rua, mas pra ver o que ela fazia. Falava: opa, bom? Nem Opa, bom? conhecia. Ela olhou pra mim e falou: pai, por que você fala opa, bom? Falei: pra cumprimentar os outros. Não, não é assim. Falei: como você faz? Oi, eu sou Maeve. Se apresenta. Eu falei: não, o pai não sabe falar assim. Eu te ensino, pai. Tem que aprender. Não, ela, aonde ela chegar, ela faz amizade. A tua menina quase não fala e ela... A Maria, ela é muito espoleta em casa. Fora de casa, não. Ela é bem na dela, assim. A gente já encontrou com ela, eu e a Maeva encontramos com ela na rua, ela não... Não, ela nem falar, não fala. O último dia ela conversou, mas só com a Maeva, assim, elas saíram e saíram conversando. Mas também a Maeva não fica quieta, acho que nem dá tempo dos outros falar. Fran, deixe tuas redes sociais, como que as pessoas te encontram, onde que é teu espaço. Coronel não é muito grande, mas No final da avenida, bem no finalzinho lá. agora já não é bem no final, Não né? é Agora muito no final, mas... as minhas redes sociais, então, pelo Instagram, @FrancieleCarli. O telefone é o 46-98407-3234. E nós temos um sistema de agendamento, quem é nossa cliente sabe. É um agendamento online. Então, nós mandam mensagem no WhatsApp, já cai o link da agenda e consegue agendar, às vezes, no sábado, no domingo, à noite, lembrou que não marcou horário. Já horário que lembra, vai lá e marca. E quem não consegue agendar por lá, a gente responde pelo WhatsApp. Às vezes eu demoro para responder. Sei que eu devo isso para os clientes, principalmente quando eu tô atendendo. Mas eu tento responder assim no que não dia, no tem final como, do né? dia. Durante a tarde é difícil eu conseguir É responder. que você não pode deixar a tua cliente lá falar: espera aí, eu Às vou... vezes a gente tá atendendo e tem dias que dá um tempinho de você ir respondendo junto, mas tem dias que não dá. Então, muitas já se adaptaram com a agenda online. Elas se agendam um horário já sozinhas, né? Algumas ainda chamam no WhatsApp, mas a gente responde também. Só no Facebook que eu esqueço de responder. Não adianta mandar recado, gente. Pelo só baixar amor o de Meta. Deus. É só baixar o Meta e todas as mensagens que você receber em qualquer rede social, ele Vai também tudo fica. junto, vou ter que fazer isso. Então, mais porque fácil. eu esqueço. E você pode ter mais que uma rede social, tipo, você pode ter 3 Instagram, todos eles vão lá, 2 Facebook, vão lá. No Instagram eu respondo mais fácil porque eu entro todo dia. Mas no Facebook eu esqueço. Eu esqueço de entrar, eu esqueço de responder. O sorteio, assim que a gente acabar a live, a Franciele ainda vai estar aqui, a gente vai pegar ali o computador, vai fazer o sorteio, 2 sorteios,
Quer falar o segundo sorteio? Sim. Um é um design de sobrancelhas comigo. Pode ser com rena, ou pode fazer o design buço, a pessoa vai escolher. E o outro, a Elisângela deu 30% de desconto num alongamento de cílios. Caso seja uma cliente que ela já atende, que já tem alongamento, vai ganhar 30% de desconto na manutenção daí. O 30%. Dá um descontão. Então tá bem. Assim encerramos mais um podcast do Conexão CDS. Agradeço a todo mundo. Agradeço a quem acredita no nosso trabalho, quem confia. Essa semana a gente passou de 1000 seguidores no Instagram. Eu comecei isso há um mês e eu fiquei muito feliz. Talvez para as pessoas 1000 seguidores não é muito, mas eu comecei agora. Eu uso muito tempo para fazer as coisas. Às vezes você olha lá, só um videozinho. Às vezes eu fico 2 horas editando um videozinho. Eu me dedico muito a isso. Às vezes eu deixo até minha família um pouco de lado para conseguir fazer essas coisas. E é como a Fran falou, a gente faz o que gosta. Eu gosto disso, então eu quero agradecer. Depois vai ter o sorteio, tem mais mensagem. Fran é maravilhosa, excelente profissional, minha chata favorita. Quem que me chamou de chata? Sandra. Ai, meu Deus, tinha que ser. Beijo, Sandra. Quiser mandar um beijo, um abraço para quem... Eu quero agradecer todas as clientes que passam por lá todos os dias. Se não fosse elas, a gente não estaria aqui. Então, eu tenho carinho, elas sabem que a gente tem um carinho muito grande por todas. E a gente se conecta de alguma forma com as pessoas, pelas histórias. E, assim, agradecer de coração por todos esses anos, porque são 12 anos já de atendimento ao público, né? Então, muito obrigada. E boa sorte quem participou do sorteio, quem não participou e que passou no espaço durante o mês de maio também. Tem outro sorteio que a gente está preparando com a Elisângela, não deu tempo ainda de fazer, mas essa semana sai a ganhadora. E eu não tinha contado ainda, né, porque nós teremos meses premiados esse ano. Foi uma ideia nova, assim, que alguns meses nós vamos ter sorteios. Esse mês de maio a gente vai sortear uma massagem relaxante. Então, quem ganhar e quiser presentear até pela passagem do Dia das Mães, né? Então, todas as clientes que passaram por lá no mês de maio, a gente vê pela agenda e a gente vai sortear alguém. Então, esse sorteio eu tô devendo para as clientes, mas essa semana sai. Então, o sorteio, quem fez qualquer procedimento lá está concorrendo. Durante o mês de maio está concorrendo. Nós teremos mais meses premiados, mas as clientes não vão ficar sabendo qual é o mês. A gente já anotou lá certinho. Então, tem que ir todo mês para garantir o sorteio. Então, vocês tem já mês sabem. Que vai ter e tem mês que não vai ter nada. Vocês já sabem. A gente já sabe os meses sorteados. Se eu ir no estúdio dela e achar onde está anotado, eu vou tirar foto para vocês. Não pode postar. Quem quiser assistir de novo a entrevista completa, eu posto todas as entrevistas no canal do YouTube. Lá no Instagram, na bio tem lá. Todos os episódios que eu faço, eu posto lá. E quem quiser compartilhar, eu agradeço muito. E valeu, gente. Tchau, obrigado. Obrigado, Fran.